Moço, quanto é que fica para arrumar essa placa aqui? É só uma pecinha. Você novamente, eu já expliquei para você como é que funciona. Ah, você sempre fala a mesma coisa. É porque você não entende, eu tenho que ficar repetindo para ver se você consegue entender. Olha, o meu sobrinho, ele mexe com isso. Ele falou assim, uma coisa bem simples, tá? Moço, e por que seu sobrinho não consertou então? Ah, é porque ele não tem tempo, né? Ridículo, né? É, eu sei. Espero que meus familiares não assistam isso. Pessoal, mas infelizmente é a pura verdade, tá? As pessoas querem orçamento à distância. Infelizmente não passamos. Então, nosso orçamento é sem custo. Entretanto, para você saber o valor do reparo, você precisa enviar. E como é que você envia? Todo mundo já sabe a resposta. Primeiro link na descrição desse vídeo aí é o site. No site tem uma parte, a primeira parte lá você coloca seu e-mail e tem, você digita seu e-mail e clica em Getúlio me ajuda, tá? E a partir disso aí você vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo para poder enviar o seu equipamento. Também temos cursos, entretanto os cursos têm momentos exatos, tá? Que eu lanço, não é sempre, não está sempre disponível, mas entra no site também, tem uma partezinha lá de cursos, onde mostra exatamente lá os cursos que a gente está praticando hoje, os cursos que a gente está disponibilizando hoje. Além disso, no site também tem algumas respostas prontas de perguntas como essa, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o que vocês consertam? Tem respondido no site. Entra lá embaixo, tem um FAQ, onde a maioria das perguntas que eu posso responder estão lá. E último recado muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E se você é inscrito, confere se você continua inscrito e também ative o sininho. Deixa o like aí e agora sim vamos pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Vou fazer mais um vídeo aí de uma placa-mãe, tá? Esse aqui acho que tá facinho, esse aqui acho que vai dar certo. Tô numa maré de placa-mãe bomba, viu? Que tá complicado. Inclusive, se bem que na realidade essas bombas que eu tô pegando é tudo Z87, Z97, Z77, essas bombas do PCH G31462, eu acho, né? Nunca decoro. Acabei de fazer uma aqui agora que não deu certo, até gravar vídeo dela, mas eu falei, isso aqui não vai dar certo. Vou nem gravar, né? E de fato não deu, tá? Troquei até o Super I/O dela, tá? Eu já desconfiava, ela costuma esquentar o Super I/O, mas não é defeito do Super I/O, então esse Super I/O aqui é o que estava na placa-mãe, tá? Eu deixei o meu na outra placa-mãe, nessa que eu acabei de descartar sem conserto, por conta do PCH. Deixei lá porque não vale nem a troca, tá? Esse PCH, esse Super I/O certamente está bom, e eu deixei um novo, tá? Porque não vale a pena a troca, a mão de obra dá mais trabalho do que voltar à peça do cliente. Deixei lá um Super I/O novinho, mas o defeito de fato é o PCH. Esse aqui aparentemente está fácil, mas eu estou gravando ele especificamente, principalmente pelo motivo desse defeito, tá? O que acontece? Eu vou ler a cartinha aqui do cliente, né? Ao realizar a troca do water cooler, verifiquei que a placa não estava gerando vídeo. Ao atentar o debug da placa-mãe, encontrei código 55, ele mesmo colocou entre parênteses aqui, memória não instalada, né, de acordo com a ASUS, certo? Ok, bom que ele pesquisou, né, porque algumas pessoas não colocam a relevância da marca, né, então acham que é tudo a mesma coisa, não é. Retirei as memórias e testei novamente, deu novamente o mesmo erro. Então, ao retirar a bomba, verifiquei que havia uma trilha rompida na placa-mãe, perto de onde parafusa a bomba de water cooler. Identificando esse rompimento, verifiquei que o computador liga normalmente nos slots B1 e B2, né, banana 1 e banana 2, sendo assim, estando danificados os slots A1 e A2, tá? Ou seja, né, ele mesmo já diagnosticou que eu já vi o problema, vou mostrar, mas eu tô gravando esse vídeo porque para tomar muito cuidado, viu? Porque na hora que você for encaixar ali na water cooler, tá difícil, tá duro ali, se a chave de fenda escorrega, acontece o que aconteceu aqui. É bem comum isso acontecer e você pode perder a placa por causa disso, tá? Aqui, aparentemente recuperável. Por isso que eu estou dizendo que até é facinho, tá? Aparentemente recuperável, mas vamos fazer, vamos executar e ver se é só isso mesmo. Ele colocou aqui, estarei enviando duas memórias DR4, as memórias... Deixa eu guardei aqui, não, tá aqui, ó. Memórias, as duas estão aqui. Peraí. As duas memórias, tá? E um processador i7 9700K. Porra, processador top, hein? O i7 nona geração já.
Bom, muito bom, tá? Eu vou mostrar a plaquinha aqui. Um alerta, tá? Essa semana aconteceu um negócio aqui bem desagradável, né? Isso acontece às vezes aí, vez ou outra, né? E eu vou deixar isso aqui o mais claro possível. Tem um MacBook, né, que a gente fez o reparo aqui da loja. Inclusive tá no YouTube, né, o reparo dele. Qual foi, Mariana? Foi que teve que tirar a frente, não foi? Que estourou o flat e teve que tirar a parte da frente, né? Foi. Um MacBook que teve que tirar a parte da frente dele pra trocar a tela que tinha dado problema. A tela, foi a tela e o flat ou foi só o flat? Tá, exatamente. O vídeo tá aí, eu vou ver se eu consigo linkar ele aqui na descrição, né, desse vídeo, quando eu for editar e subir esse vídeo. E o que acontece? Esse equipamento a gente fez o reparo, né, o vídeo, sei lá, de 2 meses atrás, aí, 3 meses talvez, tem um tempinho já. E o equipamento ficou aí, porque o cliente decidiu não pegar na hora, não tinha dinheiro, beleza, né? E quando a gente enviou para ele, tava tudo funcionando, tudo certo. Chegou lá, antes de enviar, de fato, a gente ligou o equipamento, mostrou uma foto da especificação dele, HD de tanto, memória de tanto, funcionando já no post do sistema, né, na tela do sistema. E beleza, enviamos para ele. Chegou lá, funcionou 100%, só que ele contestou a quantidade de memória que tinha no equipamento. Então assim, o que acontece? O equipamento estava com 2 pentes no vídeo, e o melhor é que no vídeo mostra, né? A gente mostra lá, quando a Mariana repara, quando a gente repara que a gente coloca em cima da mesa, né, e não sai daqui, tá? E a gente não costuma embolar várias coisas, pode até colocar mais guarda no canto com os acessórios, com as ferramentas, com chave não, parafuso e tudo. Então no vídeo ela até mostra lá em um momento dos testes que ela está testando com uma memória e do lado, aí eu mexo a câmera, do lado tem outra memória, outro pente de memória. Eu acho que se brincar, se ampliar, dá até para ver a memória que é. E ele disse que tinha 8 GB de memória, tá? E quando chegou lá e na foto que a gente viu com a especificação, 4 GB. Ou seja, tinha 2 pentes de 2 GB, né? E ele falou que tinha 2 pentes de 4 GB. O que acontece? Eu falei ele contestou isso aí, né? Porque na memória tá errado, vocês erraram aí e trocaram minha memória. DDR4, DDR3, PC3, né? Não é PC3L não. Mas duas memórias de 4 GB. E até então eu não sabia do vídeo, né? Que eu tinha gravado um vídeo sobre ele. Aí a gente só contestou, falei, mas antes de mandar a memória, contesta ele primeiro se ele tem alguma comprovação de que ele tinha 8 GB. Porque o que acontece, e o alerta que eu tô dando é sobre isso, muitas pessoas enviam equipamento e não sabem que equipamento tem, não sabe se tem um HD de 500 GB, não sabe se tem 4 GB de memória, não sabe se tem 8 GB de memória. Então, por favor, quando você for enviar o equipamento, veja o que você tem no seu equipamento. Veja lá, eu tenho 4 GB, porque não é do nosso interesse pegar a memória de cliente, processador do cliente. Então, se tem a comprovação, beleza. Se por acaso fosse um erro nosso aqui, né, eu ia mandar outra para ele, beleza. Eu comprar, que se eu não tenho aqui, eu ia comprar e mandar outras 2 memórias para ele, podia ficar até com as 2 GB que tá lá, não teria problema. Só porque no mínimo eu quero uma comprovação, porque acontece muito de cliente simplesmente não saber o que o equipamento tem. Ele não sabe o que tem, aí já, nossa, tem 8. Aí 8 é de outro computador, da namorada, do marido, da sobrinha, sei lá do que. Aí ele confunde, acha que tem 8 GB e quer brigar. O que acontece? Eu quero resolver, né? Eu quero resolver. Só porque esse tipo de coisa é um desgaste muito grande. No final das contas a gente descobriu que tinha um vídeo e o vídeo a gente mandou pra ele, olha, tá aqui. E outra, por que você não contestou quando a gente mandou a foto da especificação? Antes de sair daqui a gente mandou, ó, tem 4 GB, tem HD de 500, sei lá, tô supondo, né? E por que não contestou? Só quando chegou lá depois de 2 meses que contestou. Não tem muito sentido. Então, o que eu estou falando aqui confere o que você tem, tá? A gente não tem interesse em pegar memória, em processador, isso aqui pra gente não vale nada. Isso aqui pra gente todo que a gente tem aqui a gente usa pra teste, porque eu não vendo peça. Então eu não tenho interesse sobre isso. Então, mas presta atenção, ajuda a gente, presta atenção, ó, tem 4 GB. Se chegar lá com 2, opa, beleza, aqui ó, Getúlio, eu tenho uma foto aqui, ó, não, eu comprei 4 GB, beleza, eu vou mandar outro porque o erro foi meu, porque sumiu, porque desorganizou, caiu, entregou para outro, não importa. Isso não acontece aqui. Mas o alerta verifique o que o seu equipamento tem. Se tá mandando, igual esse cliente que mandou com 2 memórias, tá aqui memórias. Com um processador 9700K, a gente coloca no sistema, processador i7 9700K.
Mas confere aí, manda pra gente, conferido já, para não ter erro nem nos lados, depois não ficar falando besteira aí, sendo que tem um vídeo lá mostrando que, ó, tem 2 pentes aqui, os 2 pentes são seus de 2 GB, tá? Não é 8 GB que tem 4 GB, beleza? Vou mostrar a placa aqui. Placa top, né? Veio até com a caixinha, tá? ROG, ó, Maximus 5 Hero. Vamos lá, bom, o que ele falou, né? E por que é o alerta aí na hora de vocês colocarem water cooler ou qualquer cooler aí customizado, principalmente, já que os originais, os box são melhores, né? Olha aí, rompeu a trilha, né? 2, na verdade, tá? Aí o que acontece? Essas duas pontinhas aqui brilhosas são justamente os terminais, tá? Então eu não conferi ainda se é exatamente esse vem para cá, se esse de cima vai para outro lugar, né? Ou se esse de cima é aqui embaixo, enfim, vou checar. Mas tá vendo? Realmente tem trilha rompida. Ele rompeu o verniz, rompeu a primeira camada, rompeu a trilha e já tá no waffle da PCB, tá? Por sorte não chegou nem na parte com... Não é carbono, pô, com... Ah, esqueci, tá? Com grafite, né? Porque senão poderia dar um curto-circuito aqui, né? Mas, defeito, aparentemente só isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou recuperar essa trilha agora, eu vou limpar primeiro, recuperar ela e vamos ver se vai dar certo. Eu não vou nem ligar a placa, ele mesmo já ligou aqui, já testou, tá? Então não vou nem ligar essa placa não, vou só tirar o processador, proteger o socket para não ter nenhum rompimento de trilha, né? E já checar também o socket, depois recuperar essa trilha aqui e ver se vai identificar já os 4 slots de memória. Antes que alguém fale aí, né, voltando ao assunto da memória, alguém fala, ah, mas você está disposto a mandar outro, por que você não mandou então e pronto. Pessoal, eu não sou um santo não, tá? Eu não sou um milionário aí que estou distribuindo memória não. Só porque é óbvio que se o erro foi meu, eu vou passar outra memória. Agora, se o erro não for meu, me ajuda, né? Porque fica difícil, né? Assim, né? Se fosse... Tantas vezes já aconteceu, a gente fala assim, ah, meu computador ele tinha um HD de 500 GB, né? Já teve caso até de falar que 500 GB quando vai no sistema, quando você entra no sistema, por conta da conversão de bits para bytes, kbytes, enfim, você perde, né? Então o HD de 500, ele tem, de 500 GB, ele tem 460 e poucos GB. Né? O HD de 500 aqui, vocês sumiram com 40 GB dele, sabe? Esse tipo de coisa. Então assim, eu não vou distribuir memória, tá? É óbvio que não. O erro foi meu? Vou passar. Mas distribuir não, até porque senão fica insustentável, né? Imagina, tá? E eu não sei em que pé está essa questão, tá? Isso não entra, eu só fico sabendo picado assim, né? Se por acaso virar alguma coisa mais grave, aí sim eu vou intervir, mas antes disso a administração resolve. Mas estou dando só um exemplo, tá? Principalmente, verifique que você tem, certo? Fica bom pra gente, fica bom, fica até melhor. Nossa, eu mandei 25 memórias para eles e voltou com as 25 memórias, tá? E depois vai lá avaliar, a gente lembra disso, ó, nossa, devolveu tudo do jeito que tava, porque nosso interesse é isso, tá? O nosso interesse é isso, beleza? Então, tendo a conferência fica melhor. Ah, e sobre a placa, vamos lá. Aqui é o seguinte. Deu certo já, ele reconheceu, ele disse que na carta dele que só o A1 e o A2 que não estava reconhecendo, né? São os 2 primeiros. Já reconheceu, recuperei, era só uma trilha. E o que acontece? Por que eu bato tanto na tecla que o equipamento tem que estar na empresa para a gente fazer o orçamento, para a gente passar o valor? Casos como esse aqui. Porque, mesmo estando aqui, a gente passa uma prévia de valor, né? Um orçamento, como eu já disse, ele só é concluído quando o equipamento funciona. Antes disso, a gente está... Ah, não, achamos esse problema. Quer dizer que é só isso? Não. Vamos executar primeiro para saber? Você aceita? Pode fazer? Beleza. Nesse caso aqui a gente cobrou um valor dele, tá? Eu vi o valor aqui, por quê? Porque quando está detonado assim, pode bater a chave, né? E pode ter entrado curto, igual eu falei, não chegou na parte do grafite que pode gerar um curto. Mas poderia ter gerado um curto, ter ligar e ter queimado mais coisas, certo? Poderia. Isso é plausível, é possível. Mas nesse caso aqui foi só recuperação. Então, o que eu vou fazer nisso aqui? Isso aqui eu vou passar um outro valor para o cliente, tá? Eu vou abaixar um pouco o valor desse reparo. Por que a gente cobrou um valor mais alto? Porque a gente não executou nada no orçamento, tá? A gente faz, então, opa, realmente tem um problema aqui, realmente, no orçamento, tá? Não agora que eu nem liguei ela. Não, realmente não funciona no slot A1 e o A2. Mas, para eu mexer, para eu ter certeza que é só isso, eu vou ter que fazer. Antes disso, eu preciso que o cliente aprove. Porque vai que eu faço, aí... ele não aprova, vai que eu faço e não funciona. Beleza, ele não aprova, perdi o tempo da tentativa. Beleza, um caso aí, né? Vai que eu faço, ele funciona
e o cliente não aprova. Vou ter que desfazer aqui, tá? E aqui eu tive que raspar um pouco mais os terminais para dar o contato, porque aquela pontinha lá não dava. Então raspei um pouco mais ali. Tem que tomar com os outros, cuidado com os outros terminais, que são vários, um do lado do outro mesmo, com distância de menos de 1 milímetro, tá? Então assim, nesse caso aqui eu vou colocar um pouco menos porque foi só isso, tá? A gente não costuma alterar valor. Eu estou dizendo que não costuma porque tem raras exceções. A gente fez o orçamento, ficou R$300. Pô, mas tem um PCH aqui que está com defeito, só o PCH custa R$200. A gente passa para o cliente. Mas normalmente quando é mão de obra a gente não costuma subir o valor. E às vezes, como vocês já viram em vários vídeos aí, muitas vezes a gente gasta muito tempo em equipamento que está dando dor de cabeça. A gente não está conseguindo resolver porque tem mais problema, ou a gente não achou o problema, ou não tem ferramenta ou peça para confirmar que aquele é o defeito e achar a solução. Então, mesmo gastando mais tempo, a gente não cobra mais, tá? Com pequenas exceções, mas na grande maioria não cobra mais. Só que nesse caso aqui, eu precisava que o cliente me desse um sinal verde. Opa, posso fazer? O cliente está disposto a pagar o valor. Ah, vi que é só isso? Beleza, eu gastei, sei lá, 5 minutos, vou cobrar menos, não tem problema. É minha mão de obra, o diagnóstico, todo o atendimento isso também entra, tá? Nota fiscal, toda a estrutura da GTEC, o pós-venda, que tem uma pessoa que faz isso, tá? Não é de graça, certo? Para embalar e tudo, tem tudo isso. Mas nesse caso, como foi só esse reparo aqui, e eu só pude saber depois de executar, e eu só executo depois que o cliente aprova, para não perder o meu tempo, tá? Porque o cliente tem total direito de não aprovar o reparo, mas aí também não vou gastar meu tempo, né? Se por acaso com todo mundo que manda fazer orçamento, porque algumas pessoas não aprovam o orçamento, tá? Acho que deu para entender, né? Sei lá, tentar explicar o máximo possível, que sempre vai ter alguma pergunta repetida, sem sentido, tá? E alguém interpretando errado também. Ah, isso aí é padrão, isso aí é os famosos especialistas de teclado, né? Fica lá atrás do teclado, sabe tudo. Pergunta se está empregado, nem trabalhando tá. Tão bom que é, né? Vou mostrar aqui como é que tá agora. Olha aqui, eu testei com uma memória dele, tá? Não testei as duas juntas ainda não. Até porque o A1 e o A2 são esses aqui, tá? Então, para dar dual channel eu tenho que ligar assim. Então eu vou ter que colocar 4 memórias aqui para testar de fato. Apesar que já reconheceu, então ele vai funcionar dual channel, só que eu quero só para desencargo de consciência, tá? Qualquer tipo de desencargo de consciência, deixar todas testadas, e isso eu vou passar para o cliente. Vai ter um vídeo que eu vou passar para o cliente. Isso aqui eu tô falando para o YouTube, tá? É diferente do que eu falo em curso, por exemplo, é bem mais superficial do que eu falo em curso. Para o cliente é o intermédio disso aí, né? Opa, peraí, fez isso, isso e aquilo, tá? Então, e para vocês é superficial, porque tem que ser rápido, né? Então aqui, ó, deixa eu tirar os cabos. Eu tiro os cabos, daí depois eu esqueço de ligar e testar e mostrar funcionando. Eu tenho que gravar outro vídeo. Mas olha aqui, tá? Eu raspei, né? Eu raspei um pouco mais e consegui soldar um filetezinho. Tá vendo? Isso aqui tudo é trilha, tá vendo, pessoal? Essa cobrinha aqui, né? Essa toda sanfonada aqui é a trilha que eu recuperei. Do outro lado ela já passa, continua, ela vai, passa reto e depois sanfona de novo e vai para outros lugares. Mas aqui tudo é trilha, tá vendo? Ó, o parafuso aqui, né, onde vai o buraco do watercooler, do cooler, né, no caso. Tá, então, ó, trilha, em cima aqui, passa bem rentinho aqui, vai, isso aqui é tudo trilha, tá? Então, se uma é importante, rompe, acabou, esquece. Pode perder a placa, de fato, por causa disso. Nesse caso aqui é importante, mas é só 2 slots, pelo menos. Então aqui, eu gastei pouco tempo, porque por conta de técnica, que vocês já viram, hein, tem gente que não consegue soldar nem BIOS, né? Um BIOS, cadê uma BIOS aqui pra mostrar? Aqui, ó, uma BIOS aqui, ó. A gente não consegue soldar nem isso aqui, ó, o tamanho disso aqui em relação à trilha. Ó, tá vendo o terminal aqui da BIOS? E aqui do lado tem trilha, ó. Tá vendo a diferença que é? A gente não consegue soldar nem isso aqui, né? Pra mim foi fácil? Foi, mas é porque eu trabalho aqui o dia inteiro, né? Eu respiro isso aqui, tá? Então assim, isso aqui pra mim foi fácil e tá clean, né? Tá limpo, certo? Olha aí. Limpei toda ela, funcionou. Agora eu vou ter que colocar, vou isolar isso aqui. A melhor solução, infelizmente, é a fita Isolapad, né? Então eu vou ter que isolar isso aqui e torcer para o cliente não bater uma chave. E eu vou isolar não é por questão de choque, não é por questão de interferência, nada disso, tá? Eu vou isolar só para proteger, para ter uma camada, tá? Porque o certo seria invernizar, mas invernizar é mais perigoso do que colocar a fita isolante líquida, porque
o verniz, ele vai agredir, não é que ele vai agredir, mas assim, é mais difícil de tirar da manutenção. A fita isolante líquida não, e ela vai proteger, além de ser, ela amortece também. Bater a chave, vai bater na fita e certamente nem entra aqui. Já o verniz, ele é mais complicado. Tá, então eu vou isolar isso aqui e eu volto já para finalizar o vídeo. Aliás, ó, já estava esquecendo, vou finalizar agora, ó, já estava esquecendo de novo. Vamos ligar as duas memórias dele. Lembrando que ele estava dando código 32, né, falta de memória. Vou ver se consigo ligar uma do lado da outra já, no A1 e no A2, porque daí fica melhor. Ó, liguei. Ligado lá, já, ó, 32, passou do código 32, 35. Tá fazendo check, placa bem bonita, né, ligada. Bipou. Ver se deu imagem lá. Ó, deu imagem. Tá sem cooler, viu? Então, 8 GB de memória, tá? Tá reconhecendo 8 GB. Vou desligar aqui porque tá sem o dissipador. Mas vamos checar quanto que é essa memória aqui. Eu nem vi. Me parece ser de 4. Cadê? Ó, 4, tá? Ó, aqui ó, o barra dela. Barra 4, tá vendo? Isso aqui é a memória, tá? A quantidade de memória. Então essa aqui é 4. Vamos na outra aqui. Opa, essa aqui não vai, né? E a outra. Mas são diferentes, ó. 4 também aqui, ó. Barra 4, tá? Certo? Então, reconheceu 8 GB, reconheceu os dois slots. Beleza? Vou finalizar o vídeo, vou passar um vídeo para o cliente, vou isolar ali, fazer teste com outras memórias, sistema. Tá? É bom que já tem um espelhinho aqui também, né? Tem perigo de sumir ou me enviar sem espelho também, né? Mas, isso aí, plaquinha pronta. Tomara que tenha mais fáceis assim, viu?